Boa tarde a todos. É um desafio enorme falar depois de uma palestra sobre finanças, investimentos, mas como se questionou a necessidade de nós fazermos uma palestra técnica exatamente para mostrar um pouco sobre a diferença entre a possibilidade de você continuar na sua situação atual, tanto pela regra da média quanto da integralidade, ou, eventualmente, optar pela migração. E, para isso, por óbvio, observar qual que é a ameaça que a PEC 6 de 2019 está produzindo. Ou seja, o que a PEC, o que o governo quer para as nossas previdências. Tá certo? E, para isso, a gente sempre tem que começar por onde nós estamos. E, hoje, nós estamos com 3 regras de previdência vigendo no país. Aqueles que ingressaram no serviço público até o dia 31/12 de 2013, na regra da integralidade e paridade, e aqueles que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004 até 13/10 de 2013, na regra da média, aquele que ingressou a partir de 14/10 de 2013, já na égide da FUNPRESP-JUDE, estão na regra nova. Então, o foco, nesse momento, são para os colégios que estão na regra de integralidade e média. Por quê? Por conta da possibilidade de migração. Então, nós não vamos falar dos colegas que estão na regra nova, tá certo? Talvez, se eu tenho algum colega nessa situação, a gente vai falar de outras coisas que interessam, mas o foco principal é para que você decida sobre a possibilidade ou não de migração, avaliando o cenário que está por vir. E, nesse ponto, quando nós falamos desses cenários, é muito importante partir de um primeiro paradigma, que é o seguinte: os colegas que estão na regra da integralidade têm muito mais dificuldade de migrar. Por quê? Porque ele tem que abandonar uma regra de integralidade para uma regra de média. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa da integralidade falando com outra pessoa que é da média, é difícil deles entrarem num consenso. Por quê? Porque o paradigma mental é diferente. Eu tenho que abrir mão de uma regra, enquanto quem está na média não. Ele migra e vai continuar na média. Então, para dar o passo de migração, quem está na média hoje é relativamente mais fácil. Porque quem está na regra da paridade e integralidade sempre fica com aquela sensação de que a paridade e a integralidade é melhor. E eu posso falar isso de cadeira porque eu estou na regra da paridade e integralidade porque eu sou de 95. Então, a gente sempre fica na cabeça, a paridade e integralidade é melhor, a paridade e integralidade é melhor. Então, a gente precisa, para entender melhor essa palestra, tirar um pouquinho desse preconceito. Eu vou ouvir a palestra até o final e vou tirar as minhas conclusões sem ter o preconceito que a paridade e integralidade é melhor. Tá certo? É importante que você desvie esse pensamento, porque senão várias das coisas que eu vou falar aqui você simplesmente não vai ouvir. Por quê? Porque confronta com esse paradigma. Tá tranquilo? Outra coisa que é muito importante. Eu sou servidor do MPU e sou o diretor de seguridade da FUNPRESP-JUDE. Eu não vim aqui defender a migração. Não foi isso. Eu vim a convite do sindicato fazendo palestra no Brasil inteiro para tirar suas dúvidas e fazer um cálculo, se você quiser, para auxiliar que você tome a sua decisão. Tudo bem? Se você não quiser falar comigo, não quiser fazer o cálculo, tudo bem, mas se você quiser ter mais informação, mais orientação, eu vou ficar no final da palestra. Para quem quiser falar comigo, fique à vontade. Você só vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque eventualmente tem muita gente, e aí eu consigo falar um de cada vez. Então, de qualquer forma, o objetivo não é nem defender a FUNPRESP-JUDE, nem defender o regime próprio, não é nada disso. É comparar as duas situações para que você entenda aonde você pode, vamos dizer assim, ter parâmetros para a tomada de decisão. E é nesse ponto que a gente vai começar a falar agora. Primeiro, a gente precisa, de cara, entender que a PEC ela faz o seguinte: ela revoga todas as regras existentes até hoje, regras da emenda 20, da emenda 41 e da emenda 47, e a regra, mesmo a regra geral que está vigendo hoje, todas deixam de existir. Para os colegas da integralidade da média, somente vai existir a regra do artigo 3º da PEC. Ai, Edilson, mas eu estava quase me aposentando, eu estava quase chegando. Não vai ter jeito. Por quê? Porque a PEC, ela estabelece, ela acaba com tudo que já existia e cria regras novas dali para frente.
inclusive uma regra de transição para todos membros e servidores que estão na regra da integralidade e média. Ah, mas eu queria... As regras anteriores virão passado a partir da PEC. E o que essa regra nova faz? O que ela faz? Ela estabelece uma novidade. Primeiro, a idade mínima para a mulher e para o homem vai começar com 56 e 61. Isso, a própria PEC, ela deixa claro que ela quer ser aprovada em 2019. Quando você lê a PEC, você reconhece na PEC que em 2019 é o ano que ela vai começar a funcionar. E ela diz que essa idade mínima de 56 e 61, ela vai ser aumentada para 57 e 62 a partir de 2022. Como a maioria de nós não vamos ter nem 56 nem 61 em 2019, todos nós vamos ser convidados pela PEC a trabalhar até os 57 e 62. Então, quem está achando, mas eu vou aposentar antes de 56, de jeito nenhum. E a partir de 2022, no mínimo 57 e 62. Tranquilo? Quer dizer, eu costumo falar tranquilo nessa hora. Desculpem, tá? Não tem nada tranquilo. Eu vou falar tranquilo várias vezes, mas é só por força do hábito, não tem nada tranquilo. É só para... Há uma outra coisa também que eu estava falando com o Glaucio. Nesse momento, a questão não é concordar. Eu não quero que você concorde com a PEC, porque eu também não concordo. Nesse momento, o que eu queria era só você entender a proposta que o governo está fazendo, tá certo? Eu não concordo com ela, eu também não, mas eu tenho que entender. E o que o governo está fazendo? Ele está dizendo que você vai precisar ter essas idades para poder aposentar e mais, vai precisar ter 30 anos de contribuição no caso da mulher, no mínimo, e 35 anos no mínimo homem. E depois disso também tem que ter 20 anos no serviço público e 5 no cargo. Completou esses requisitos, aí vai poder aposentar? Não, porque foi criado um requisito extra. Qual que é o requisito extra? A soma da idade mais o tempo de contribuição vai gerar uma quantidade de pontos. E você só vai aposentar se naquele ano os seus pontos coincidirem com o cumprimento das regras. Aí Edmilson, eu não entendi não. Eu sei, eu também não entendi não, no primeiro momento. Mas aí para não gerar, vamos dizer assim, não sei se o pessoal está conseguindo filmar ali, mas eu vou fazer aqui alguns exemplos práticos, e aí eu vou precisar de algumas cobaias. Alguém que queira saber quando vai querer aposentar na regra nova. Deixa a colega aqui, ó, por favor. Só precisa de duas coisas. Só vai ter que revelar a idade. Ano de nascimento. 165. Quanto tempo de contribuição total a senhora tem até hoje? 27. Então, vejam aqui. Ó. A idade mínima, em 2022, ela vai ter os 57. E realmente, em 2022... Em outubro só. Tudo bem. Pela PEC é em janeiro. Como? Pela PEC teria que ter em janeiro. Sim, mas mesmo assim só vai ver que não vai adiantar muita coisa, não. Porque, olha só, 57 a senhora vai ter em 2022, em outubro, janeiro, algum mês de 2022, só que a senhora vai ter 30 anos de contribuição. E a quantidade de pontos é 87. Só que em 2022 a quantidade mínima é 89. Então, só quando coincidir a quantidade de pontos, ou seja, em 2024, quando a senhora fizer 59 anos, é que a senhora vai ter a quantidade de pontos. Perfeito. Então só em 2000, ou seja, mas qual que era a sua previsão de aposentadoria hoje, pela regra atual? Então já teve que pagar mais 2 anos. De qualquer forma, tem um detalhe. A senhora ingressou quando no serviço público? 92. Então, se ela quiser sair aos 59 anos, quando ela completar 32 anos de contribuição, o valor que ela vai receber vai ser média de 100%. Só que dessa média de 100%, ela vai receber 20%, por conta dos primeiros 20 anos, ela vai receber 60%. Por conta dos 12 anos, que seria de 20 até 32, ela vai receber mais 24%. Ou seja, ela vai poder sair aos 59 anos com 84% da média de 100%. Se ela quiser sair nessa data. Mas a média de todos os salários.
Média de todas as remunerações, salários e, eventualmente, subsídio. Então, desde a competência de julho de 94. Eu recebi salário em URV, cara. Sim, eu sei disso. Eu trabalho desde 86. Então, conheço todas essas regras. Trabalho desde os 15. E trabalhei em banco. Agora, se a colega quisesse sair com integralidade e paridade, ou seja, com integralidade, ela teria que sair em 2027, quando ela fizesse 62 anos. Então, ela tem duas opções: sair com 59, 60 e 61, com um percentual menor, aqui seria 86%, 86%, aqui seria 88%, ou esperar até os 62 anos para sair com 100%. E isso se não mudarem a regra de novo, porque ainda tem o gatilho, né? É porque o gatilho só vai acontecer depois que acabar esse prazo aqui. Então, nesse período aqui, até 2033, a PEC garante esses números. Tá? Não. Aqui tem um aumento. Teve aqui, tá vendo? Ó? Saiu de 61 para 62 para o homem, e da mulher saiu de 56 para 57. Só que em 2024 a senhora tem 59 e vai ter 91. Então a senhora completou os pontos. Então, a partir daqui, a senhora poderia aposentar com esses valores em cima da média de 100%. Lembrando que é 100%, a média de 100%, e vai ser o quê? Vai ser 84% da média de 100%. Desde a competência de julho de 94. Vai somar, primeiro você pega todos os salários, desde a competência, salários de contribuição ou remuneração de contribuição, desde a competência de julho de 94, atualiza todos os valores, utilizando, nesse caso, o INPC, atualiza todos, soma todos e divide pelo mesmo número. Aí você tem a média aritmética simples de 100% da remuneração de contribuição. Aí, desse valor, 84%. E essa aposentadoria, se eu fizesse dessa forma, Sim. ainda estou arriscada a ficar com ela congelada até eles resolverem dar reajuste? Sim. Mas assim, é só para entender, primeiro, que não é mais na idade agora, vai ser na idade que a PEC permitir. Deixa eu só falar, a senhora também pediu. 62. Qual o ano de nascimento? 1968. Quanto tempo de contribuição a senhora tem até hoje? 30? 30 anos. Então, olha só. A primeira coisa que eu procuro aqui é a idade de 57, tá vendo? Quando ela tiver 57 anos, ela tem 36 de contribuição e é 93. A quantidade de pontos aqui vai ser 92. Então, aqui já poderia sair. Só que, nesse caso, como ela tem 36 anos, ela sairia com 92%. 92%, caso quisesse sair. Depois 94%. Depois 96%. Depois 98%. E a partir no 60 ela pode sair com 100% da média de 100%, ou espera até 62 anos para sair com integralidade. Isso a senhora ingressou quando? No serviço público? Então a senhora também tem direito à integralidade. Perfeito? Perceberam que pode até sair antes, só que faz com que você receba um benefício menor. Então, eu peguei esses dois casos, podia fazer outros, mas só para a gente entender essa dinâmica, que não é simplesmente cumprir a regra do tempo, essa regra aqui, ó, não é cumprir só essa regra. Além de cumprir essa regra, precisa coincidir o ano aqui, tá certo? Não, na realidade, esse vai ser o seu caso? Deixa eu fazer um caso de uma colega que vai ter que trabalhar mais, porque é interessante. Deixa eu fazer só mais isso, só porque eu preciso também dar uma informação que eu ia dar, mas é melhor que tenha alguém que seja o caso. Qual o ano de nascimento? 84. Quanto tempo de contribuição? 8. Senhor, toma conta. Olha só. 8, né? Vamos lá. Vamos descendo aqui, ó. Vejam que aqui é 100 pontos. Então, vamos descer aqui, ó. Então, aqui ela já conseguiu 100 pontos. Em 2048, com 64 anos, ela vai ter 100 pontos, tudo bem?
Aí o que acontece? Ela poderia aposentar aqui, só que tem um refresco. Quem fez esse cálculo aqui disse que ele vai ser feito em dias. Então, nesse caso aqui, não precisaria esperar os 64 anos. Quando tivesse 63 anos e meio, podia sair. Viu? É uma bondade fantástica. Então, não, calma. Você entrou quando no serviço público? Então, 2010 você já está na média. Então, aqui seria média. Só tem direito a sair com a integralidade quem ingressou até 31/12/2003. Ou seja, quem já ingressou na regra da média, ficaria na regra da média. Agora, vejam só. Em 2000, aqui, ó, até 2033, essa quantidade de pontos está garantida. Até 2033. Só que na PEC, se a gente pegar aqui o artigo 3º da PEC, que vai tratar da regra de transição, ela diz o seguinte, parágrafo 3º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal estabelecerá a forma como a pontuação referida, que é essa daqui, será ajustada após o término do período de majoração que se refere ao parágrafo 2º. Ou seja, esses 100 anos daqui para baixo, ó, muito provavelmente serão maiores. Ou seja, até que é 100. O governo pode estabelecer na lei complementar que vai aumentar esse 100 anos aqui, por exemplo, a partir daqui, vai aumentando 1 ano a cada ano. Ou meio ano, qualquer coisa. Aqui fala que a lei complementar vai estabelecer a majoração que vai ter que ter, em tese. Porque ela diz que lei complementar estabelecerá, é uma ordem, né? Poderá estabelecer. Ela vai estabelecer a forma com que isso aumentar, ou seja, quem completar os requisitos até 2033, aí a PEC está assegurando 100 pontos. Só que quem completar depois, pode ser que a PEC, que essa lei venha e estabeleça uma forma de majoração diferenciada. Oi. Então, a colega que bateu uma foto, só para completar, a colega que bateu a foto, então pode ser que não seja mais 100. Você viu que eu peguei a referência dos 100 pontos. Pode ser que ali seja 104. Então, você vai ter que andar mais alguns anos para frente. Então, é muito importante também observar isso. É que, nesse lado de cá, o governo, com certeza, quer que nós trabalhemos mais tempo. E outra coisa, ele está usando uma regra de pontos e idade mais tempo de contribuição, só que em dias. Consequentemente, você pode completar no meio do ano. Mas, de toda forma, você vai ter todo mundo aposentando, no mínimo com 56, mulher, ou 57, e os homens, no mínimo, 61 ou 62. Não tem na PEC a ampliação da idade mínima. O que tem é a possibilidade de ampliação de quê? Dos pontos. Tá bom? Oi. Então, até 1933, Sim. tanto a idade mínima, Sim. quanto essa pontuação, elas estão, digamos assim, congeladas. Isso. Eles não vão alterar isso antes. Não, pelo que a PEC diz, não. Se a PEC passar do jeito, não. Só que a partir daqui, ó, a partir de 2033, aí sim que esse número aqui pode aumentar e a PEC está dizendo que a lei vai ter que estabelecer a forma de majoração. Tá certo? Então vejam que precisa cumprir todas essas regras para aposentar. Só que aí vem agora também uma questão que é de extrema importância, porque a integralidade que a PEC está trazendo não é a integralidade como era antigamente. Está se trazendo uma nova integralidade. Como assim, Edmilson? Integralidade é receber tudo que eu recebo de verba permanente. Era. Por quê? Porque ela cria 3 regras de proporcionalização com relação a essa integralidade. Se é porque eu gosto de ler a PEC, porque às vezes a pessoa quer acompanhar, é o parágrafo 10, que vai dizer o que está escrito ali. Ó. Quando tiver, o cargo tiver sujeito a variação de carga horária, ou quando existir vantagens pecuniárias permanentes variáveis, por estarem vinculados a indicadores de desempenho e produtividade, ou situação similar, vai fazer uma média do recebimento dessas vantagens dos últimos 10 anos para que seja incluída na remuneração. Não vai ser o último valor que você estiver recebendo, vai ser uma média.
Então, nós temos alguns cargos, por exemplo, no Ministério Público, onde a gente pode ter variação de jornada. E essa variação de jornada implica em variação de remuneração. Então, imagine, a pessoa fica 9 anos com a jornada reduzida, de 6 horas. Aí, quando chega perto de aposentar, ela passa para a jornada integral e aposentava antes com qual valor? O valor da jornada nova. Então, está dizendo, não, vai considerar os últimos 10 anos. Mas a questão mais interessante, eu não quero que concordem com isso, mas é interessante você entender, é que também vai haver a proporcionalização dos quintos incorporados, que é o inciso 3º do parágrafo 10 do artigo 3º. Se as vantagens pessoais permanentes ou os adicionais de caráter individual forem originados de incorporação à remuneração de parcelas temporárias ou de exercício de cargo em comissão ou função comissionada, prevista em lei do ente federativo, o valor dessas vantagens, que integrará o cálculo da remuneração do servidor público para o cargo efetivo que se deu à aposentadoria, respeitará a proporção de 1/30 a cada ano completo de recebimento ou contribuição, contínuo ou intercalado. Ou seja, os quintos incorporados serão proporcionais. É o artigo 3º, parágrafo 10 da PEC. Artigo 3º, parágrafo 10. Aí o que acontece? Por que isso é interessante? Vejam só o meu caso. Eu sou, como disse, desde 95, eu tenho quintos incorporados de 98, 99, 2000 e 2001. Tenho 4 quintos. O de 98 eu recebo há 21 anos. Então, eu receberia o de 98, 21/30. O que eu recebo de 99 há 20 anos seria 20/30. O que eu recebo de 99, de 2000, seria 19/30. E o que eu recebo de 2001, 18/30. Por que isso é importantíssimo? A questão não é isso que eu falei, isso não é importante. O mais importante é você entender que a integralidade não é mais integralidade. Tudo bem? Ele só... É porque na realidade, o que eu faço? Deixa eu só desligar aqui. Na realidade, a questão que eu entendo aqui é o seguinte, está se introduzindo um conceito de integralidade mitigada. Então, aquele que está se apoiar, não, eu vou ficar porque eu vou ficar na minha integralidade. Cuidado, porque na hora do cálculo do benefício de aposentadoria, se isso aqui passar, pode ser que na lei altere mais coisas para que você tenha o quê? Uma integralidade mais mitigada ainda. Ah, não, com relação à gratificação não vai ser mais 100%, não. Vai ser 80%, vai ser 70%, como se tivesse uma vantagem. Porque quando a lei fala da integralidade, ela fala de vantagens permanentes. Os quintos é uma vantagem permanente? Quinto incorporado? Sim, mas só os quintos até 2001. Os quintos anteriores eles estão assegurados. A questão é, os quintos que fazem parte da nossa remuneração hoje, é uma vantagem permanente? É uma vantagem permanente, decorrente de incorporação. Aí ele está dizendo, não, é vantagem permanente sim, só que essa vantagem você vai receber o quê? Proporcional. Então, é mais importante do que o que está sendo alterado, é a ideia por trás da alteração. É que a gente não vai ter garantia de que as regras que a gente acha que hoje é permanente, que elas são realmente permanentes. Porque ele está desconstruindo um conceito. Ele está desconstruindo um conceito, isso é muito importante. A gente entender que aqui você tem uma mitigação parcial da integralidade. Ah, os meus quintos eu vou levar integral, só se você estiver recebendo há 30 anos. Então é importante uma luzinha vermelha nesse ponto. Tranquilo? Outra coisa muito importante, pois não? Sim, eu vou repetir. Tá Por exemplo, assim, o oficial de justiça tem... Isso. Aí você veja só, o texto aqui, ele está falando, vantagens pessoais permanentes ou adicionais de caráter individuais que forem originados de incorporação à remuneração de parcelas temporárias. Por exemplo, essa é uma vantagem que não é temporária, o oficial de justiça recebe o tempo todo. Só que o que custa ele trocar aqui para parcelas permanentes? Tudo bem? É só a questão do conceito. Nesse momento, é isso que eu disse.
é decorrente de incorporação de quintos, é decorrente de jornada variável e é decorrente de remuneração variável. Tudo bem? Mas isso que eu só estou dizendo é o conceito. A ameaça aqui hoje, ela é parcial, porque tem muitos colegas que não têm quintos incorporados, muitos colegas não têm... É porque assim, quando não nos afeta, a gente acha que não é problema. Ah, eu não tenho quintos. Ah, então, o problema é seu, Edmilson, você tem quintos. Tudo bem. Ah, problema do oficial de justiça, que tem uma outra verba. É problema do técnico, que tem a gás, né, que é uma vantagem. Então, o problema é sempre do outro, até não nos afetar, né? Aquela história, a gente vai... Aquela história do jardim, né? Vai levando o jardim, aquela coisa que a gente conhece. Mas é importante a gente entender esse sinal. Agora, com relação à própria média, também tem uma questão importantíssima, que é o seguinte. A média que nós conhecemos hoje é a média de 80%. Ou seja, eu pegava todas as remunerações de contribuição e salários, desde a competência de julho de 94, e atualizava. E desses valores eu desprezava 20% das menores. E aí, quando eu desprezava 20% das menores e fazia uma média aritmética, o valor do resultado final era um valor maior. Como agora é 100%, já fica um valor menor. Só que, além de ficar um valor menor, você ainda vai precisar ficar 40 anos para receber um benefício de 100%. Ou seja, hoje, para a mulher, quantos anos são? 30. Vai passar para 40. Ah, mas o aumento da idade só foi... Sim, enquanto você está preocupado com o aumento da idade, aumenta para 40 anos de contribuição. Ou seja, normalmente, as mulheres aqui, na sua grande maioria, começou a trabalhar em torno de 25 anos, em média. Tem umas que começaram mais cedo, com 22, outras começaram com 27, mas aquelas que começaram com 25 anos precisarão, para ter um benefício integral, trabalhar até que idade? 65. Pode sair com 62, pode, mas vai receber 6% menos. Tudo bem? Porque vai aposentar antes. Então é importante entender esse conceito. 20% por ter 60 anos de contribuição, desculpem, por ter 20 anos de contribuição, recebe 60% da média de 100% e 2% para cada ano a mais. Tá certo? Então é um conceito diferente, mas de qualquer forma vai fazer o que com o valor do benefício? Vai ficar menor. Então, ou por conta da regra que passou para 100%, ou porque você quer sair antes e perde um pouco da proporcionalidade. Agora, você tem alguma dúvida que o governo quer que você receba menos? Você tem alguma dúvida que ele quer que você trabalhe mais? Você tem alguma dúvida que ele quer que você receba benefícios por menos tempo, já que está te fazendo... porque o aumento da idade não é para você trabalhar mais, não. Ou é para você receber por menos tempo. Porque se você podia aposentar com 60, ele está falando para você aposentar com 62, ele vai deixar de pagar proventos por 2 anos. Então, ao aumentar a idade, a ideia é que você receba benefícios por menos tempo. Agora, tem a parte que todo mundo estava esperando, que é o aumento da contribuição. Não sei se esperando, mas queria saber, pelo menos. O que é que o governo criou? Uma forma de cobrança na PEC é de cobrança por faixas. Ou seja, dependendo do salário que você receber, você vai receber, você vai ser tributado com o PSS. E nesse ponto, esse desconto, ele fica progressivo, que é um dos slogans da reforma. Quem ganha mais, paga mais. Ou seja, quem ganha mais é convidado a pensar melhor ainda, pensar mais um pouco sobre a migração. Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei a tabela de técnico até analista e coloquei os percentuais que vão passar a ser, se a PEC for aprovada. E aqui, no caso, para a partir de promotor e juiz substituto até ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebam o valor que um juiz vai pagar de PSS. Aí você fala assim, quem manda ganhar muito? Não é? Depois disso aqui, ele ainda vai pagar imposto de renda. Tudo bem? E aí vem um questionamento básico. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, o Supremo já barrou, inclusive, essa medida provisória aqui, que foi a medida provisória 805 de 2017. Essa medida provisória queria subir a alíquota para 14% da parcela que ultrapassasse o teto. Aí o Supremo disse que não podia, porque a nossa Constituição não permite a cobrança de IPSS por faixas. Tudo bem? Aí jogou o quê?
inconstitucional. Aí o que o governo está fazendo na PEC? Incluindo na Constituição a cobrança por faixas. Se você pegar o artigo 147, ele está sendo alterado pela PEC para incluir a possibilidade de cobrança de PSS por faixas, sendo que a alíquota é 14% e ela é majorada para quem ganha acima de 5.900, acima do teto, né? No teto, ali de 3 mil até o teto, 14%. Essa é a alíquota. E ela é majorada para quem ganha acima do teto e ela tem o seu percentual diminuído para aquele que ganha abaixo de 3 mil reais. Uma cobrança por faixas. Agora, o colega que migrar, aí quando eu falo assim, o colega que migrar, isso é a pessoa a cabeça. Ele quer que eu migre. Tudo bem? Por favor. Eu estou dizendo, aquele que decidir, por acaso, se quiser, se por acaso pensar nisso, porque depois ficam me acusando aí no YouTube, que eu fico fazendo apologia à migração. Ora, tudo bem. Então, falando assim, mas aquele que já migrou, ou aquele que decidir migrar, ou aquele que ingressou a partir de 14/10, hoje ele paga 642 de PSS, com a majoração criada, ele pagaria 11,69, passaria para 682, ou seja, R$ 40 a mais, tudo bem? Então, para aquele que está limitado ao teto, esse impacto seria mínimo, tranquilo? Aí aqui vem a primeira dica, para você começar a pensar no assunto, que é o seguinte: enquanto você não migra, toda a sua remuneração fica submetida a essa regra aqui. Na hora que você migra, você fica nessa regra aqui, tranquilo? Eu não estou dizendo que nenhuma é melhor do que a outra, mas você pode imaginar qual que seria melhor, né? De qualquer forma, é uma opção pessoal sua. Agora, também pense nisso, que eu acabei de falar, mas eu queria deixar isso bem marcado. É que se você, ao não migrar, toda a sua renda fica submetida à vontade do governo. Na hora que você migra, você fala assim, rapaz, eu gostei muito dessa história do déficit, de tudo isso, mas eu só vou contribuir até o teto. Eu queria até ajudar, eu queria até pagar 14, eu queria até pagar, que eu gostaria muito, mas não estou afim não. Agora, por que isso também é muito importante? Porque na hora da aposentadoria, até o teto não paga previdência. Então aquele que migrou ou aquele que entrou depois de 14/10, ele não pagaria PSS. E quem ficar vai pagar no mínimo 14,5. Como assim, Edmilson? Por quê? Porque a partir do teto, a alíquota já é de 14,5. Então, percebam que aqui, o técnico paga 12. Quando ele vai para a aposentadoria, passa para 14,5. Então, sairia de 11 para 14,5, ou seja, pagar 3,5 a mais. E aí que é o grande detalhe. Para que você vai pagar mais? Para que paga aposentadoria? Para que paga PSS na aposentadoria? Para quê? Porque o nosso sistema é solidário. Você não paga para ter benefício, você paga para pagar mesmo, para ajudar o sistema a funcionar. Tudo bem? Então é interessante pensar nisso. Na hora em que você não migra, você também estaria sujeito a essa contribuição majorada. Tá certo? Agora, isso não é a pior parte. Essa é a parte boa. Só uma pergunta. Sim. Na reforma agora, aqui, ó. Fiquei de pé. Só, na reforma agora não está previsto que os pensionistas todos pagarão INSS mesmo depois de aposentado, mesmo abaixo da linha do teto? Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Porque eu não falei que essa não era a pior parte, ainda tem uma pior parte, que é o seguinte. O artigo 149, eu ia até pedi um favor, porque olha só, não é porque você está perguntando não, mas praticamente todas as perguntas que vocês vão fazer eu já sei. Por quê? Porque eu faço essa palestra há alguns anos já. Então, o que acontece? Eu faço uma palestra que ela é bem didática, porque eu vou respondendo cada coisa ao seu tempo. Porque normalmente, a pergunta que você vai fazer, eu estou construindo para você ter a dúvida, porque eu já vou responder. Então, me dê um pouquinho de crédito, porque senão a palestra demora muito, e depois a gente já começa a ir embora, porque a palestra está demorando. E por que está demorando? Porque eu estou respondendo pergunta. Então, a gente podia deixar para o final, aí você pode ir anotando as perguntas, porque assim, você pode estar anotando, você faz o teste. Você vai anotar a pergunta, na sequência eu estou respondendo. Tudo bem?
E se não for assim, no final você pode responder, perguntar aqui para todo mundo, ou se não, também vir me questionar, que eu tenho o maior prazer, paciência. Me conhece, eu fico aqui até 10 da noite. Se vocês quiserem ir lá para onde eu estou, eu vou ficar até 11, 1 hora. Fico o tempo todo disponível para tratar desse assunto, porque eu gosto. Agora, olhem só o detalhe. O próprio artigo 149, ele chama isso aqui de contribuição ordinária, que na verdade é. Nesse percentual é ordinária mesmo. O nome é ordinária. Por quê? Porque ele cria uma contribuição extraordinária. E eu queria que vocês, se você tivesse... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, que eu queria que você visse um detalhe que eu falei para o Glaucio, que ele se espantou. Na realidade, eu acho que ele se espantou. Não sei se espantou não, mas vamos ver. Eu acho que espantou, porque aqui no artigo 100... Deixa eu arrumar aqui. Eu faço questão de mostrar isso aqui, porque muita gente olhou, não viu, ou se viu, fingiu que não viu. Falou, não estou vendo isso aqui não, isso aqui eu não queria ver não, isso aqui é ruim demais, não quero ver não. Não quero ver de jeito nenhum não, porque isso aqui é maldade. Você tem certeza? Não, rapaz, está escrito. Você só precisa ler e traduzir o que está escrito aqui. Ó. Chorar é uma opção. É opção. Você pode só ler e ficar torcendo para não ser, né? Fala assim, não vai ser isso não, não vai ser isso não. Não pode ser isso não, é muito. Eu não quero isso não, eu quero isso para a minha vida não. Eu vou pensar aqui diferente. Não vai embora não, homem. Mais um pouquinho. Olha só, fique à vontade, é só uma brincadeira. Pode ir. Olha só, aqui nesse artigo 149, que está tratando desse ponto aqui, ó. Pode instituir contribuições ordinárias, está vendo? Contribuição extraordinária. Só que também pode ter contribuição extraordinária, que está aqui, ó. Poderá também, aqui, ó. Aqui em cima. Ó. A contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas observará os seguintes critérios. Eu queria que você tivesse muita atenção para isso aqui. O que seria essa contribuição extraordinária? Precisa existir o quê? Déficit. Déficit, o governo, não sei se vocês lembram disso aqui, isso aqui foi apresentado agora no Congresso, lá no Congresso Nacional, quando... e vejam só, não estou defendendo a reforma, nada, estou só pontuando, porque eu gostaria que vocês entendessem isso aqui. Olha os princípios da reforma. Primeiro. Segundo. Só os dois ali primeiro. Não vou nem falar não, é só para vocês lerem, tá? Vocês vão conseguir depreender os princípios ali, os dois princípios da reforma. Tudo bem? Tem gente querendo bater foto pode bater foto dos princípios da reforma. Esse material inteiro eu vou deixar à disposição do sindicato, vocês podem pegar à vontade. Eu vi isso aqui porque está disponível na internet. Mas eu queria só mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O déficit do RPPS da União, segundo o governo, não vou entrar no mérito se existe ou não existe o déficit, seria para o RPPS, 51 bilhões em 2018 e em 54 bilhões em 2019. Então, Edmilson não tem um déficit, o governo já está dizendo que tem. Então, ele tem a condição para instituir, tudo bem? Que tenha déficit. Agora, aonde que eu queria que você fixasse seus olhos é nesse parágrafo, nesse inciso 2º. Vejam só que coisa linda. Poderá ter alíquotas diferenciadas com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros. Sem prejuízo de outros sejam criados. Mas olha só. Alíquotas diferenciadas, ou outros que vão ser definidos por lei complementar. Quando é que pode ter alíquotas diferenciadas? Vai ser levar em consideração a condição se é servidor público ativo, aposentado ou pensionista. Então pode ter alíquota diferenciada para cada um. Só que depois ali, ó, histórico contributivo ao regime próprio, ou seja, se você tem muito tempo do INSS, você pode ter uma alíquota diferenciada. Além disso, regra de cálculo do benefício de aposentadoria ou pensão por morte. Se você saiu pela integralidade, você pode ter uma alíquota diferenciada. Outra coisa, a regra de cálculo do benefício ou da pensão, ou também o valor da contribuição ou do benefício recebido. Então, ou seja, essa contribuição extraordinária que o governo
pode instituir, ele pode selecionar dentro dos servidores públicos aqueles que eles querem alcançar. E quem seriam? Quem você acha que seria? Se você tiver alguma dúvida, basta olhar no espelho. Você vai ter uma resposta bem sincera e rápida. Agora, uma outra coisa que também é muito importante olhar, é porque quando você caminha mais um pouco na reforma, você fala, Edmilson, quando essa lei algum dia for criada, aí o governo vai poder fazer isso. Beleza. Só que nós temos aqui o artigo 13, que dá uma autorização para a União fazer essa majoração, ou melhor, a instituição dessa contribuição, que eu também gostaria de mostrar, porque assim, é bem interessante dar uma lida na PEC, tá? Você não vai entender muito assim, porque tem muita coisa que é bem complexa de entender, mas é importante você dar uma olhada, principalmente nesses artigos que falam do abono de permanência, que fala dessa regra da contribuição extraordinária, que está aqui no artigo 13. Olha só que interessante, essa regra do artigo 13, que eu queria chamar a atenção também. Eu podia só falar, mas eu estou fazendo questão de mostrar, tá bom? Você não vai acreditar em mim, não. Aqui, ó, aqui no terceiro, aqui, ó. Instituição da cobrança, instituição de contribuição extraordinária e ampliação da base de cálculo. Olha só que interessante, onde eu queria chamar a atenção. Está dizendo assim, ó, vai precisar de uma lei complementar que trata do tema, né? Mas enquanto ela não sair, essa lei complementar, fica a União, Estados Federal e municípios autorizados a instituir por meio de lei contribuição extraordinária, que se refere o artigo, parágrafo 1º C do artigo 149, e ampliar excepcionalmente a base de contribuição devida pelos aposentados e pensionistas para os seus regimes próprios de previdência social, para que a incidência alcance o valor dos proventos de aposentadorias que superem um salário mínimo. Ou seja, na hora que instituir essa contribuição extraordinária, para os aposentados e pensionistas, pode descer para um salário mínimo. Então, aquele colega que aposentou com benefício limitado ao teto, tem a possibilidade de fazer contribuição também. Tudo bem? Agora, essa ampliação da base até um salário mínimo, a PEC diz que tem um prazo máximo. O que vocês acham? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Está escrito lá. Ó. Lá, ó. 20. Só 20 anos. Ou seja, 20 anos passa rápido, né? Então, assim, vejam só, não é que aquele que está na regra, que aposentou pela regra da paridade e pela média, não vai pagar. Vai pagar acima do teto e essa parte também. Ou seja, além daqueles 14,5, paga mais um pouco. E aquele que estava isento paga um pedaço. Tudo bem? Só que por 20 anos. Mas esse não é o detalhe que é importante. O detalhe é que a contribuição extraordinária não tem prazo. Quem tem prazo é só ampliação da base. Pode ser permanente. Oh, que legal. Então tá bom. Eu acho que eu assustei vocês um pouco com isso. Só que isso, de novo, não é a pior parte. Isso é só uma parte da parte ruim. Então, vamos agora para a parte que é ruim mesmo. Tá bom? Faz mil tem mais coisa pior que isso? Vocês vão decidir junto comigo. Vamos lá. Talvez tenha. Então, vejam só. Além desse aumento que vai ter para o inativo, lembrando que por conta da contribuição extraordinária, aqui também você pode ter uma ampliação da base. Então, quem migrou que achava que estava livre, está. Mas pode não estar depois da instituição da extraordinária. Lembrando que a ampliação é uma opção. Não precisa ampliar a base, não. Se quiser, pode. Para todo mundo. Todo mundo. Desculpem, a ampliação da base não é só para o inativo. É porque ela fala até o mínimo, é porque o texto é claro ali. Ó. Ele vai dizer que a ampliação da base, ele fala assim, ó, e ampliar excepcionalmente a base de contribuição devida pelos aposentados e pensionistas. Até porque
quem está aqui, ó, paga tudo. Aqui paga tudo. Ó. Ele paga desde aqui, ó. Quem está aqui paga tudo. Quando aposenta é que deixa de pagar até aqui. Só que pode também ampliar a base para pagar daqui para cima. Então, é importante entender isso. De novo, se você quiser limitar o alcance na sua aposentadoria, você também tem a opção de migrar. Porque migrando, você não pagaria nada, exceto se instituísse a cobrança extraordinária e ampliasse excepcionalmente a base pelo prazo módico de até 20 anos, tá bom? Só para vocês... Rapaz, 20 anos. Na hora que parar de cobrar, você vai falar, não, cobra, pode continuar cobrando. Eu já acostumei, 20 anos. Com 20 anos você acostuma qualquer coisa. Sim, claro. Sim, sim, mas a questão é que a extraordinária, ela tem a possibilidade de ser permanente. Até porque a contribuição provisória virou permanente, porque que até a gente tem, não sei se vocês lembram, nós temos medidas provisórias, que elas até hoje são medidas provisórias produzindo efeito. A gente tem medida provisória que é permanente. Hoje, no sistema. Temos várias medidas provisórias assim. Porque, se não me engano, em 2001, falou que as medidas provisórias que tivessem tal, podiam continuar valendo até que um dia, se quisesse, transformasse em lei. Então, até a medida provisória ficou permanente. Imagina um adicional desse. Sim. A emenda 35 de 2001, que alterou o regime da medida provisória, ela foi promulgada no dia 11 de setembro de 2001. Está gravando só para o pessoal. É o seguinte, 2 pontos. A emenda constitucional número 35 de 2001, que alterou o rito das medidas provisórias, ela foi promulgada no dia 11 de setembro de 2001. Quem danado ia estar olhando para a Diário Oficial? Todo mundo queria ver a Torre Gêmea. Ninguém falava em outra coisa no mundo, a não ser no atentado das Torres Gêmeas. Nesse dia 11 de setembro de 2001, a emenda constitucional número 35, que só tinha 3 artigos, alterou o rito da medida provisória no artigo 1º, alterando o artigo 62 da Constituição. No artigo 2º, ela diz que as medidas provisórias editadas até aquela data se conservariam vigentes até que lei ordinária ulterior as regulamentasse definitivamente. Aí é o caso da MP 2170-35, que alterou a lei 9494, que trata do recurso da Fazenda Pública. Até hoje está vigorando. Você pega qualquer vademecum processo civil de qualquer editora que você vai ver lá. Alterado pela medida provisória número 2130-45. Era a 45ª edição da mesma medida provisória. É só isso. Desculpa. Não. É só para lembrar isso que é importante, um dado histórico. Então, isso, como eu disse, não é a pior parte. Eu acho que a pior parte ainda é isso aqui. Ó. Adams, que é isso? Tem pior parte? Tem. Tem a pior parte, que é o seguinte, a regra de pensão. Adams, a pensão. Pensão. Olhem só. Aqui está a regra, mas deixa eu já passar logo dar logo o tiro. Que é isso aqui. Ó. O que acontece, qual que é a nossa regra hoje de concessão de benefício de pensão por morte? É 70%, é 100% até o teto e 70% que ultrapassa o teto, correto? Então ali eu fiz a escalinha para você, olha lá, o ministro Supremo, todo mundo ali, até o técnico, o analista. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui o analista em final de carreira, ganha 18. Então, até o teto 100% e que ultrapassa o teto 9. Então dá 14. Então qual que é a reposição para o pensionista? 79%. Tudo bem? A regra de hoje. Ah, mas eu estou perdendo um pedaço. Na verdade, eu brinco o seguinte, você sabe quanto você vale vivo. Quanto que é? 30% daquilo que ultrapassa o teto. É o seu valor. Mas é verdade ou não é verdade? Eu estou até pegando o sotaque do colega aqui. Não é verdade? Eu sou de Brasília, né? Meus pais são nordestinos, mas de vez em quando eu imito o povo. Mas então, olha só, nem sei se o sotaque é isso, sei lá, pensão. De qualquer forma, percebam que é 79 aqui. Então, assim, como o ministro do Supremo, por exemplo, ganha mais, a reposição é menor. E o técnico repõe 90%. O técnico início de carreira. Tranquilo? Então, essa é a regra atual. Só que, com a PEC sendo aprovada, no dia seguinte, vale essa nova regra, que é assim. No dia em que o servidor faleceu, ativo,
a gente vai ter que aposentar ele por invalidez. E se o colega tiver até 20 anos de contribuição, quanto recebe um colega que tem até 20 anos de contribuição? 60% da média. Tudo bem? Então, a base seria 60% da média. Nesse caso, eu estou sendo bonzinho com esse analista aqui e vou permitir que ele faça a média, fique igual à última remuneração, que não vai ser, né? Dificilmente a sua média vai ser igual à sua última remuneração. É só observar quem fez o cálculo do benefício especial, o valor do cálculo da média do benefício especial ficou igual à sua última remuneração? Não. Só para os magistrados que ficou maior. Por quê? Porque eles ficaram 4 anos sem aumento. Então, como teve inflação, então para eles a média fica em torno de 105%. Para os analistas e os técnicos, em média, em torno de 90%. Mas aqui eu quebrei o galho dele e deixei igual. Só para vocês verem aqui como é que vai ficar bonito. Então é 60%, ficou 11%. Esses 11% vai pagar 100% até o teto e 70% do que ultrapassa. Então a base para a pensão é 9.600. Só que agora, para a concessão da pensão, vai ser 50% de cota familiar e 10% de cota individual. Então vamos imaginar que esse colega só tinha o cônjuge. Então quanto que o cônjuge vai receber? 60%. Então vai ser o quê? 60% de 9, dá 5.700. Ou seja, uma reposição de 30% com uma perda de R$9.000. O que é que mudou? Quase nada. O morto é o mesmo. A pensionista é a mesma. A questão é que ele morreu na hora errada. Ele morreu depois da PEC. Se ele tivesse morrido no dia anterior, era 13. Calma, vamos ver. Se ele morreu no dia anterior, é 14. Se morrer no dia seguinte, é 5. Aí você fala, Edmilson, você está incentivando o suicídio. Nada a ver. Eu só estou dizendo que eu acho, não sei se você concorda comigo, que a recomposição, que era 79, passar para 30 é uma tungada meio violenta. Eu acho. Aí você fala assim, não, Edmilson, mas no meu caso é diferente. Você está colocando aí uma situação que o servidor morreu com 20 anos e, na realidade, isso não é meu caso. O meu caso é diferente. O meu caso é o seguinte, eu tenho 30 anos de contribuição. Perfeito. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Porque aqui é o mesmo cálculo. Eu tenho 30 anos de contribuição. Ótimo. 30 anos de contribuição vai dar qual percentual? 60% para 20 anos. Os outros 10 anos, cada ano vale 2%. Então vai ser mais 20%. 60 com 20, 80. Beleza. Então vai ser 80. A gente está olhando aqui, deixa eu marcar aqui o que a gente está olhando. A gente está olhando aqui o analista. Tá bom? Então a situação era isso aqui, 60, estava 9. Aqui, reposição, 5, 30%. Aí você fala, não, mas no meu caso eu sou 80%. Ótimo. Então, passou para 39. E a diferença da perda aqui ficou 7. Tudo bem. Só que tem um detalhe, Edmilson. Eu também não só tenho meu cônjuge, eu tenho mais 2 filhos. É 80%. Ótimo. 80% de 80%. Então, a reposição foi para 53. Viu? Não foi tão ruim assim. Tá bom. Só que tem o detalhe. O outro detalhe. Que é o seguinte. As cotas, não era 80? Não ficou 80 porque tem 3 dependentes? As cotas não são reversíveis. Então, quando esse filho, o cônjuge e mais 2 filhos, que é o meu caso, eu tenho minha esposa e 2 filhos. E aí o que acontece? Na hora em que a AXA atingir a maioridade, vai passar para 70. Na hora que o Emanuel atingir a maioridade, passa para 60. Só que no meu caso passa para 0. Por quê? Porque minha esposa tem 39. O que tem a ver? É porque com 39, segundo a Lei 8.112, recebe por quanto tempo? 15 anos. E meu filho tem 6. Então coincidiria dos 2 perderem ao mesmo tempo. Aí quanto fica a pensão? 0. Legal? É legal? Não, né? Então eu acho que isso aqui é pior. Eu estou brincando um pouco com esse tema que é sério,
porque eu acho muito importante, pelo menos eu entendo do jeito que eu falo, você vai prestar um pouco mais de atenção nesse assunto. Porque, olha só, a gente está pensando muito na regra de aposentadoria, só que aqui, se aproveitando disso, ao meu ver, olha essa reposição, isso é um crime, gente. Ou você não acha? Você acha legal? Ah, eu recebo 30. Olha o que acontece com o ministro Supremo. Ele recebe 39, se ele entrou há pouco tempo, mas eles têm muito tempo. Tudo bem, só que pode ser um com menos tempo. Quando faleceu, pode ser um benefício de 10. É 40, vai para 10, a reposição é 27%. É pouco, porque, olha só, quando você está pagando a sua contribuição hoje, você está pagando 11%, esse colega aqui, está pagando 11% para receber uma reposição de 79%. Aí o que o governo está propondo? Aumentar para 15% para devolver 28%. Não está bom? Não está legal? Tá. Para quem? Para ele. Então a gente precisa, ao meu ver, que eu acho que é onde os sindicatos, associações e os colegas entenderem que essa reforma ela está pegando muito pesado em pontos que a gente precisa de olhar com cuidado. Isso também, olha só que engraçado, quando a gente fala da aposentadoria compulsória, imagine que um servidor chega aos 75 com 15 anos de contribuição. Ele vai receber quanto? 60%? Não. Vai proporcionalizar. É 60% se ele tiver 20%. Se ele tiver 15%, vai ser 15, 20 avos. Mas se for invalidez, é no mínimo 60%. Então tem umas coisas na reforma que são diferentes. E mais, para encerrar a reforma, tudo bem? Tranquilo até aqui? Não está tranquilo, né? Mas perceberam que eu acho que o importante é perceber isso. Só que eu queria deixar claro uma coisa aqui. Olha só, alguém tem dúvida que o governo quer que a gente pague mais? Não, né? Então vamos fechar aqui. O governo quer que nós paguemos mais, por mais tempo, para receber menos, por menos tempo. Pagar mais, por mais tempo, para receber menos, por menos tempo. É isso que eu acho que você devia guardar. Tudo que eu falei aqui, eu acho que o resumo é esse. Entender que toda a reforma, ela se resume nesses 4 pilares, e todos eles desfavoráveis. Então, na hora que você percebe isso, aí você começa a pensar em imigração de uma outra forma. Não como a solução mágica, mas como uma possibilidade que você tem de minorar o seu risco. E também de ter várias surpresas. Porque eu vou entender muito desagradável estar aposentado pagando 14% com mais uma alíquota de 5% ou 6%. Pagar 20% enquanto meu colega do lado não vai estar pagando nada de PSS. É muito importante a gente ter tudo isso em mente, tá? Além de outras coisas que eu não vou falar não, vou só correr aqui porque tá bom assim, né? Vocês querem que eu fale mais tragédia? Tem mais. Quer mais umas 2 ou 3? Tá bom, né? Então tá bom. É porque a gente sente que escavar ali, nasce mais uns monstrinhos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a migração. A migração é a possibilidade que você tem constitucional, parágrafo 16 do artigo 40, que diz, se você quiser, a partir de hoje, você pode dizer o seguinte, eu não quero mais contribuir com 11% sobre tudo, eu quero contribuir com 11% até o teto. Ponto. Essa é a possibilidade constitucional. Agora, a Lei 12.618, quando ela foi editada, ela deu um limite temporal para essa opção. Qual que é a opção? Sair do teto, contribuir com toda a sua remuneração para contribuir até o teto. Essa opção tem limitação temporal. Edmilson, depois que acabar o prazo, se eu quiser migrar, mas mesmo sem benefício especial eu posso? Não, porque o benefício especial é uma consequência da migração. E o prazo de migração, se não for reaberto, vai encerrar no dia 29/3. Ou, eventualmente até lá, quem sabe, ser prorrogado. Que eu também compartilho vamos dizer, o entendimento que esse prazo não deve ser prorrogado, até porque ele foi prorrogado a um pedido das associações, dos sindicatos, um pedido específico da Frentas, né, que reúne todas as associações de membros, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, um pedido formal para o Ministério do Planejamento, que acabou virando a medida provisória. E um detalhe com relação à medida provisória, que eu não sei se você sabe.
é que, quando ele estava em tramitação na Câmara dos Deputados, teve uma emenda da deputada Érica Cocai para que esse prazo encerrasse no dia 29/3/2020, ampliando um ano. Essa emenda foi derrotada e o prazo ficou o mesmo. E no Senado também se aprovou, mantendo esse prazo. Então, como se o Legislativo dissesse, desculpem, ao meu ver, que esse prazo está mais que suficiente. Outra coisa, considerando desde o início, o primeiro prazo, quando ele começou, foi dia 14/10/2013. Então, tem mais de 5 anos que esse prazo está na praça. Então, não pode dizer o seguinte, eu não tive tempo. Ora, mais de 5 anos. Mas a PEC até hoje não foi aprovada. Sim, você tem mais insegurança para tomar a decisão, mas você não pode dizer que não teve tempo para tomar a decisão. De qualquer forma, eu entendo que esse prazo está bem no limite. Uma outra coisa, quem tiver intenção de migrar, a nossa sugestão, quem tiver intenção, eu não estou falando para ninguém migrar, mas se tiver essa intenção, é muito importante tomar a decisão até essa data. Tudo bem que vai dar na sexta-feira. Então, pense direitinho, converse com a família, converse com os colegas, ou que quiser tomar a decisão solitária, do jeito que você achar melhor, se quiser falar comigo, do jeito que você entender que é adequado para você. Mas tente resolver isso dentro desse prazo. E o que a Lei 12.618 disse? Que aquele que tomar essa decisão é assegurado o cálculo de um benefício especial, que, segundo um parecer da AGU, que é o meu entendimento, que está até ali, como ato jurídico perfeito, não pode ser alterado no futuro. Fez o cálculo, te deu o valor, esse valor você vai receber junto com sua aposentadoria ou pensão por morte. Tá certo? Quem escreveu isso aqui em cima? Parecer da AGU. Parecer da AGU. Parecer da AGU que foi aprovado, inclusive. A gente precisa saber, porque tem que ter uma Constituição de algum país do mundo, porque no Brasil, se fizer, daqui a pouco eles falam que não é bem assim, sim, esse benefício especial não era bem esse. Sim, mas eu costumo brincar o seguinte, eu sou professor universitário de Direito, e eu falo muito para os colegas assim, é que na Constituição Federal, os institutos mais fortes que nós temos são 3. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Porque a Constituição fala que a lei não prejudicará. Ou seja, só quem, em tese, pode prejudicar esse direito é uma Constituição originária, em tese. Então, é o melhor direito que a gente pode ter. Aí você fala assim, mas eu não confio. Tudo bem, é um direito seu, de não confiar, mas é o melhor direito que nós temos. Outra coisa que é importante, quem é que vai pagar o benefício especial? Se tiver em dúvida, está escrito lá. Quem é que vai pagar o benefício especial? A União. Está escrito lá, gente. A União. Quem vai pagar o benefício especial é a União. E quem é que vai pagar a sua aposentadoria? A União. O devedor é o mesmo. Mas eu confio mais na aposentadoria. Ora, o nome iuris da verba, pode ser que você confie mais na aposentadoria que o benefício especial, mas o devedor é o mesmo. E a lei diz que é assegurado. Se eu não posso confiar na lei do meu país que diz que um direito é assegurado para mim, então é difícil. Mas, de toda forma, tem gente que desconfia. Não tem problema desconfiar. Pode, é um direito seu desconfiar. Mas é o melhor instituto que a gente tem. É igual o contrato. Você faz um contrato, fala, eu fiz o contrato, mas eu não confio no contrato. O cara pode me dar o calote. Pode, não pode? Porque se o cara está dizendo que vai te pagar? Não, pode te dar o calote, mas é o melhor instituto que nós temos. Sim. Para a União. Perfeito. Vem uma resolução do Conselho aumentando também para os outros entes. Sim. Uma lei ordinária, ela pode ser complementada por uma resolução? Na realidade, o próprio parecer, esse parecer da Advocacia da União, ela também diz a mesma coisa. É porque a gente entende que, nesse caso específico da ausência do tempo estadual, municipal e distrital no TC, foi um erro. Por quê? Porque o artigo 22 da mesma lei manda considerar. Então, é como se tivesse aquela antinomínia interna. A própria norma, ela se contradiz. E quando ela se contradiz, aí nós temos que fazer a harmonização. E a harmonização foi no sentido de considerar. Por isso que o parecer considera e também a norma considera, que eu entendo perfeitamente possível. Uma outra coisa também nessa mesma linha é que o artigo 8º do artigo 3º da Lei 12.618 diz que a União não vai dever nada com relação às contribuições que foram pagas no passado. Fala que não vai ter nenhuma compensação financeira, expressamente. Só que no parágrafo 1º, ela diz que tem direito ao benefício especial.
Então, se eu ler só o 8º, não tem direito ao benefício especial. Só que como o terceiro concede, eu vou entender que no artigo 8º está dizendo não tem nenhuma compensação financeira, aí eu ponho entre vírgulas, exceto o benefício especial, que está lá no parágrafo 1º, para aqueles que decidirem migrar. Tá certo? Então, boa pergunta e o entendimento é esse. Agora, percebam que a opção de migração, ela é um ato que você faz interno ao tribunal, e ao fazer esse ato, você sai do quê? Você para de contribuir com toda a sua remuneração, vai contribuir agora até o teto, para quê? Para que você receba um benefício de aposentadoria também limitado ao teto. Beleza? Não tem nada a ver com o FUNPRESP, nem o benefício especial e nem sua opção de migração. Tudo isso você faz internamente. Agora, se você migrou e se você quiser, você pode se inscrever na FUNPRESP-JUDE. Ah, Edmilson, se eu migrei e não me inscrevi, não. Eu posso me inscrever depois? Pode. Mas depois quando? Quando você quiser. Tá, Edmilson, mas beleza, eu migrei e me inscrevi. Agora eu quero cancelar. Pode? Pode. E se eu cancelar, eu posso me inscrever de novo? Pode. E se eu me inscrever de novo, eu posso cancelar de novo? Pode. E se eu quiser me inscrever mais uma vez? Pode? Pode. Ou seja, ela é facultativa. Você sai e entra quando você quiser. Só não faça isso todo mês, que o pessoal do pagamento pode ficar chateado. Tá bom? De todo mês ficar te incluindo e te excluindo da folha. Mas lá para a FUNPRESP não tem problema não. Você pode fazer o tempo que você quiser. Então, é muito importante entender isso, que você pode migrar sem aderir ou migrar e aderir. Qual que é a minha sugestão? É caso você migre, que você faça a inscrição na FUNPRESP-JUDE, ao menos com a contribuição patrocinada. Tá certo? Porque a vantagem econômica e financeira, ela compensa. Tá certo? Aí você fala assim, mas o que é que você entende disso? Como eu disse, eu tenho formação em Direito e Contabilidade. E antes de ser servidor público, eu trabalhei 5 anos em banco. Eu não faço consultoria financeira. Porque assim, eu acho que tem profissionais para isso. Eu faço consultoria previdenciária. E quando a gente fala de previdência, o ideal é que a gente tenha um investimento para a previdência, porque o investimento para a previdência não é para ficar rico. O investimento para a previdência é para você ter uma segurança financeira, mesmo que todos os seus outros investimentos não dê certo. Outra coisa, quando você faz investimento numa previdência complementar patrocinada, você diminui a sua volatilidade. E aí? Ele concordou. A questão é que, normalmente, a gente não sabe o que é vol, índice de Sharpe, teste de estresse, o que é apetite de risco, o que é as outras... Mas nem precisa saber disso, não. Na hora que você contrata um profissional, ele vai te dizer isso. Só que é importante também entender o seu perfil. Se você tem um perfil mais agressivo para investimento, a previdência complementar pode te frustrar. Porque você quer ganhar muito, e a previdência complementar não vai te dar muito. Ela vai te dar o suficiente. Então, aquele que quer o suficiente, eu prefiro ter o suficiente. Eu tenho previdência complementar. Eu sou o participante número 1 da FUNPRESP. E olha que eu conheço de investimento. Não tão profundo quanto eu gostaria de conhecer, mas eu conheço o suficiente para ficar tranquilo com a minha decisão. Tudo bem? Eu não fico apavorado porque estou ganhando, ou se eu ganhei, sei lá, 1,5, ou se eu ganhei 3, ou se eu ganhei 2. Para mim está tranquilo. Por quê? Porque eu sei que é um investimento conservador. Eu sei que é um investimento que está me dando um resultado adequado para a minha finalidade. Isso é importante. Porque quem muito quer pode perder tudo. Outra coisa, tem vários indicadores, tem vários registros. O nosso colega com muito mais propriedade sabe que nem todo mundo acerta. Na realidade, a grande maioria erra. O percentual é enorme, é mais de 90%. É mais de 90% que só perde, enquanto que a outra parte só ganha. Então, a questão é que para só ganhar, você tem que... É um esforço enorme. Outra coisa que eu acho muito interessante é você lembrar disso, que você pode fazer isso ou pode fazer isso. Como eu disse, a minha sugestão é nesse sentido, mas vocês façam aquilo que acharem melhor para a sua saúde financeira. É participante vinculado. É porque você pode também se inscrever na fundação
só como se fosse um PGBL de banco, que eu já vou falar. Você pode migrar e se inscrever como participante patrocinado, ou você pode se manter na regra que você está hoje e se inscrever como participante vinculado. Mas o objetivo é que você entenda, principalmente, a questão da migração. A ideia aqui não é vender previdência para vocês. Na realidade, é te dar orientações para que você tome a sua melhor decisão, quer seja uma coisa ou outra. Agora, eu já vou explicar mais daqui a pouquinho. Não, aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, RPPS limitado. É uma das outras, é a explicação seguinte. Qual que é o detalhe? É que hoje você está contribuindo sobre todo o seu subsídio ou toda a sua remuneração, ou seja, aquela base que é de contribuição. Seria 15. Na hora que você migra, você passa a contribuir com 642. Isso aqui é para você entender o que é o benefício especial. Porque, olha só, se você contribuía com 15 e a partir de agora você quer contribuir com 5, no mês imediatamente anterior você também deveria ter contribuído com 5. Só que você contribuiu com 15, ou seja, com 10 mil a mais. Nesse sentido, o governo teria que te devolver 1.100, porque você pagou 1.100 a mais. Tudo bem? Entenderam a lógica? Você contribuiu com 1.742 no mês. Só que no mês seguinte você migrou, tem que pagar 642. Então, no mês imediatamente anterior, você pagou R$1.000 a mais, 1.100. O governo tinha que fazer o quê? Te devolver. Só que, você lembra um ditado que fala assim, aquele que parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não entende da arte? Já ouviu falar desse ditado? Se não, ouvir agora. Aí o que acontece? Aqui nós temos o bom devedor. Quem é que é o devedor dos 1.100? E quem que é o credor? Nós. Aí ele diz o seguinte, devo, não nego, pago quando quiser. Quando é que eu vou querer pagar isso? Eu vou transformar isso em um benefício especial que eu vou pagar lá no futuro, quando você aposentar ou falecer, como foi colocado muito bem, como servidor da União. Se você falecer como servidor da União, ativo ou inativo, tem benefício especial. Se você for para Estado, município, Distrito Federal ou para iniciativa privada, ou simplesmente deixar de ter qualquer tipo de contribuição previdenciária, ficar rico, aí o que acontece com o benefício especial? Perde. Tudo bem? Então é importante entender esse detalhe, que o benefício especial, ele é, na minha compreensão, e também disse isso o parecer da AGU, ele é um benefício compensatório. Ele está compensando as contribuições que você realizou no passado acima do teto. Só que em vez do governo pagar isso imediatamente, ele vai pagar no futuro. E ele vai pagar no futuro como? Junto com o valor da sua pensão, ou da sua não, pensão do seu beneficiário, ou o valor da sua aposentadoria. Nesse sentido, o benefício especial é vitalício. Ele é vitalício para o aposentado e pode ser vitalício para o pensionista, se a pensão do pensionista for vitalícia. Se a pensão do pensionista for temporária, o benefício especial também é temporário. Tudo bem? Outra coisa, o benefício especial, ele vai ser reajustado todo mês de janeiro, na mesma data e no mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral. E ele começa a ser atualizado desde o momento do cálculo. Calculou hoje. Quando chegou, mesmo que você não receba, em janeiro do próximo ano é atualizado, do próximo ano é atualizado. Outra coisa, deve ser emitida uma certidão para você com esse valor. Por quê? Porque se eventualmente você sair aqui da Justiça e quiser ir, por exemplo, para o Ministério Público, quiser ir para a Justiça Eleitoral, é técnico, quer virar analista, quer virar promotor, quer virar juiz. Quando você sai de um para o outro, você pega essa certidão e a verba. Certidão de benefício especial, porque o próximo órgão vai pagar para você. Então você vai ter um cálculo e um valor e você vai ficar com isso, com um título contra o governo, tá certo? Desse benefício especial. Outra coisa, o benefício especial paga gratificação natalina. Então, em dezembro, você vai ganhar gratificação natalina do benefício especial. Agora, a questão que é mais importante do benefício especial para mim são duas. A questão são duas, que legal, né? As duas questões. Dois pontos mais importantes. Primeiro, o benefício especial não proporcionaliza no caso de aposentadoria por invalidez e nem pensão por morte. É uma soma.
seu benefício especial é 10 mil, aí na hora de fazer o cálculo da pensão, vai fazer o cálculo da pensão considerando o valor até o teto, aí vai dar um resultado, 3 mil. Então é 3 mil mais o benefício especial. O benefício especial não proporcionaliza. E segundo o parecer da AGU e uma solução de consulta da Receita Federal, e a solução de consulta da Receita Federal tem força vinculativa, o benefício especial não paga PSS. Então, não paga previdência em cima do valor do benefício especial. Então, é bastante interessante. Então, você se protege contra proporcionalidade e você também se protege contra a cobrança do PSS. É super importante. Além, claro, que é outra coisa que é muito legal, é porque ele é reajustado o tempo todo, então ele não vai perder valor. Pois não, colega? Ah, tá. Perfeito. A questão é que a pergunta da colega, falou assim, quando não tivesse por microfone, eu ia falar a pergunta, é que na hora da certidão de emissão, por exemplo, foi considerado, por exemplo, quintos, que o Supremo pode dizer que não era para receber. Só que, pelo menos até hoje, essas decisões, normalmente, elas só fazem o quê? Parar de pagar. Ela não manda devolver aquilo que foi pago no passado. E o cálculo do benefício especial leva em consideração o valor da remuneração de contribuição. Não, depende da modulação que o próprio Supremo fizer. Então, eu estou falando assim, que em regra, o que acontece é isso, você para de pagar aquela parcela, eles modulam os efeitos. E pelo menos nos casos anteriores, não houve devolução do PSS. Então, assim, pode sim, corre esse risco. Eventualmente pode correr esse risco. Aquele que tem quintos incorporados, que não são todos, né, quando a gente fala, o Supremo pode julgar inconstitucional, é só os quintos incorporados na vigência da medida provisória, que é de 98 a 2001. Eu, por acaso, tenho quintos desse tempo. Então, o Supremo poderia eventualmente mandar tirar esse valor, mas todo o tempo passado eu contribuí sobre ele e ele seria considerado para o cálculo do benefício especial. Então, de qualquer forma, depende da modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal para esse benefício. Obrigado. Gente, eu queria só fazer aqui um esclarecimento de um ponto aqui que Edmilson tocou. A maioria perde na Bolsa, sabe por quê? A maioria pensa que Bolsa é cassino. E Bolsa não é cassino. O que Edmilson pontuou, investimentos conservadores vão lhe proteger contra a inflação, eles vão lhe dar um ganho pequeno em relação à inflação. Certo. A Bolsa tem volatilidade. Para você entrar na Bolsa para ganhar, você tem que estudar. Estudar o quê? Estudar a empresa, entender o que é que a empresa faz, entender quais são as margens dela, entender os múltiplos, entender o que é ROI, o que é EBITDA, entender tudo isso. Estudar gráfico, estudar análise técnica ou gráfica, estudar análise fundamentalista de empresa. Estudar a empresa casuisticamente como você estuda um processo, certo? O problema é que no Brasil tem muito movimento de manada. Bolsonaro venceu a eleição, a empresa falida como a Forja Taurus aumentou em mais de 1000% o valor das ações. A empresa dá prejuízo há 10 anos. Ela tem patrimônio negativo. Isso quer dizer, todos os ativos da empresa não pagam as dívidas dela. E o que é isso, gente? Falta de estudo, falta de conhecimento. É achar que Bolsa é cassino. Porra, quer ganhar dinheiro no cassino? Vai para Las Vegas. É mais fácil. Na Bolsa você não ganha. Bolsa não funciona assim. Quer entrar em Bolsa? Você pode ficar milionário. Warren Buffett começou a investir em Bolsa e ele é dono de 85 bilhões de dólares. É 1 bilhão para cada ano de idade. E o que foi que ele fez? A vida toda investiu em ações. A vida toda comprou ações. Certo? Tempo, os anos que ele investe, aporte regulares e valor. Comprar empresa que tenha valor, comprar empresa que dá lucro, comprar empresa resiliente.